Jorge Folena, que saudade de você. Já faz tempo que você não vem aqui. Tudo bom com você? Temos muitas coisas para conversar, notadamente, né, essa cassação, até eu diria até espetacular do Deltan Dallagnol. Você esperava que ele seria cassado? Seja bem-vindo aqui, Jorge Folena, ao nosso Giro das 11. Tudo bom? Ô, Conde, boa tarde, uma satisfação estar contigo mais uma vez. Realmente, eu estava com saudade de você, mas eu te acompanho todo dia. Todo dia eu te acompanho aí, em todas as horas. Eu não sei como você consegue. Eu ligo o Conde, de manhã está o Conde, na hora do almoço está o Conde, ligo à tarde está o Conde, ligo à noite está o Conde. Então, o Conde está em todas. Foi uma satisfação estar contigo aqui, Conde. Olha, te respondendo aí a sua pergunta, já entrando aí no tema do Deltan Dallagnol, né? Ô, Conde, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, eu considero que foi uma decisão, né, muito razoável, né, diante de tudo que esse camarada fez. Né? Esse camarada destruiu o país, ele ajudou, né, para que o fascismo fosse instalado no Brasil, quando estava atuando, né, na frente da força-tarefa do Ministério Público lá em Curitiba. Né? Então, ele não atuava como promotor, Conde. Ele atuava como nós estamos vendo hoje. Ele atuava como político. Aí são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você atuar como promotor, e o promotor, mesmo tendo o papel de acusar, ele também, né, ao longo do processo, verificando que não há provas, no caso sequer prova, para abrir o processo penal, a ação penal contra o presidente Lula existia, porque ele falou que tinha a mera convicção, só tinha convicção, não tinha mais nada. Mas se ao longo do debate, né, ele como promotor correto, né, que fosse, constatando que não tinha nada, como de fato não teve, ele poderia pedir absolvição, seria mais elegante, né, do presidente Lula. Mas não, mas ele agiu como um partidário, né, um partidário fascista, Conde. Isso que me preocupa muito. Tomado pelo neoliberalismo, tomado infelizmente, por uma visão messiânica, pentecostal. Eu digo isso de uma forma infeliz, porque não são todas as pessoas que professam a religião pentecostal, né, que têm esse comportamento de Dallagnol. Né? Mas ele é um messiânico, né? E não foi, né, como eu disse, em um momento, um promotor. E quando saiu do Ministério Público, Conde, ele já tinha uma condenação no Tribunal de Contas da União, com mais de 2.800.000 reais por uso indevido de passagens aéreas. O Tribunal de Contas da União o reconheceu, né, reconheceu que ele praticou improbidade administrativa no exercício da função dele de promotor e já tinha, Conde, né, como bem destacado na ação, né, proposta, né, contra a sua, para torná-lo inelegível, né, ele tinha vários processos abertos, processos administrativos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. O que ele faz? Ele faz uma manobra na expectativa de que ele poderia, né, se afastar do cargo, né, e que nada aconteceria, que tudo seria extinto. Então ele estaria livre, leve e solto. Ou seja, ele praticou, como bem disse o ministro relator, Benedito, o nome dele é... Exatamente, é do Rio de Janeiro, foi juiz aqui do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, né? Inclusive é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros também. Né? E o ministro destacou muito bem, o ministro Benedito, dizer que foi uma burla que ele praticou, uma fraude. Uma fraude, quer dizer, ele praticou aquilo que a gente chama no direito, quer dizer, de abuso de direito. Ele tentou se valer do direito para praticar um abuso, né, diante daquilo que está previsto na norma. Quer dizer, ele foi fraudador, ele e o Moro, né, já conhecido pelo Supremo, só para reconhecidamente pelo Supremo Tribunal Federal, os dois, com toda aquela rapaziada lá de Curitiba, praticaram fraudes processuais, diversas fraudes processuais, não apenas contra o presidente Lula, contra diversos casos, né, que eles atuaram, e também praticou fraude agora reconhecida eleitoral. Né? Então, é um sujeito que vive na fraude. Sujeito tóxico, né? Eu queria saber, Folena, eu quero falar um pouco sobre o Sérgio Moro na sequência, porque em Brasília
se especula que o próximo é o próximo da lista, né? É a bola da vez, o Sérgio Moro. Agora, no caso do Deltan Dallagnol, o que pode acontecer? Quer dizer, ele vai recorrer, não sei se ele vai recorrer, mas ele tem o direito de recorrer. Queria que você falasse um pouco sobre isso, as questões técnicas. Quer dizer, ele vai responder a um processo, ou ele simplesmente é cassado, se torna inelegível e vai, enfim, vai trabalhar. Né? O que acontece? Quais são os próximos passos aí no caso do Deltan Dallagnol? Pô, Conde, essa pergunta é muito boa, porque, para deixar bem claro, o que ontem aconteceu com o Dallagnol foi ele se tornou o Tribunal Superior Eleitoral, no campo eleitoral, né, o tornou inelegível. Ele sequer era para ter disputado a eleição, mas disputou, teve votos, né, 300 mil pessoas votaram nele, mais de 300 mil pessoas, mas ele não era sequer para ter disputado. Houve a impugnação da candidatura dele, né? O Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba, lá do Paraná, vamos colocar isso, lá do Paraná, né, entendeu, julgou improcedente a ação que pedia a inegibilidade do Deltan Dallagnol. O tribunal houve o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que ontem, de forma unânime, todos os ministros, é claro isso, não foi por maioria, foi a unanimidade do tribunal. E eu assisti o julgamento, inclusive. Todos foram categóricos em reconhecer, né, o encaminhamento apresentado pelo relator, ministro Benedito, no sentido de que, né, Dallagnol, né, não só fraudou a lei, quando era promotor ao pedir demissão, como também já teria sido condenado pelo Tribunal de Contas da União, né, por causa do uso indevido de passagem por improbidade administrativa. Então, ele não preenchia os requisitos da lei Ficha Limpa para ser candidato a deputado federal no último pleito de 2022. É óbvio que o Dallagnol tem o direito de recorrer para o Supremo Tribunal Federal, mas essa discussão não foi apresentada sob a discussão constitucional. O recurso para o Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário que ele pode entrar, ele teria que ter amparo constitucional, a discussão teria que ser constitucional. É uma discussão baseada em provas, em fatos, provas e na legislação eleitoral, né? No caso específico, a lei Ficha Limpa, que torna a lei complementar 64, que o torna inelegível. Então, Conde, recorrer ele pode. Tá? Então, no campo eleitoral, essa é a situação de Deltan. Ele não pode ser candidato a cargo eletivo. Ele é um ficha suja, vamos colocar assim. Ele não preencheu os requisitos da lei Ficha Limpa. Ele pode se tornar advogado? Pode. Qual é o futuro? Não, porque mas não mais no Ministério Público. Não, já pediu demissão, a não ser que ele faça outro concurso. Uhum. Né? Não, vamos lá. Então, isso é no campo eleitoral. Ele ontem foi tornado, né, a Justiça Eleitoral, né, Tribunal Superior Eleitoral, tornou Deltan Dallagnol inelegível para disputar cargos políticos. Agora, Conde, aí vem o ponto mais importante dessa discussão. Ele tem um passado a prestar, ele tem que prestar contas pelo seu passado. E foram muitas irregularidades praticadas por ele. Muitas. Não foram poucas, não. Muitas irregularidades foram praticadas por ele, quando estava à frente da Operação Lava Jato. Então, ele tem processos, né, administrativos, tem a possibilidade, né, de sofrer improbidade administrativa, responder, tem que reparar esses 2.800.000 de utilização indevida de passagem. Consertando minha gravata aqui, Conde. Pô, tô aqui. Desculpa aí. Você está arrumando a gravata aí? Pode arrumar aí. Esse nó tá bonito, hein? Isso é um toque que eu tenho. Caramba, não estou conseguindo. Não, aqui é o seguinte, é espelhado aqui, viu? Por isso que você não está conseguindo arrumar. É o contrário, você tem que ir para lá para fazer para cá. Então, aqui. Aê, valeu. Obrigado. Então, Conde, agora é o seguinte. E é ao vivo, hein, Conde? Isso é ao vivo, para você ver. Não estamos gravados. Então, claro. Então, vamos lá. Agora é o seguinte, esse passado dele, que vem desde a Operação Lava Jato, né, não só, né, tem que se apurar a responsabilização criminal dele, né, como de Sérgio Moro também, e de todos os membros da Força Tarefa de Curitiba, lógico, vai ter que especificar a atuação de cada um. Nós estamos pedindo para ser uma coordenação coletiva.
né? Tem que apurar a conduta, a culpa individual de cada um, seja sobre o aspecto criminal, né, das fraudes praticadas como promotor durante o processo, né? Então, os atos de improbidade administrativa, como eu já destaquei, e também, o Conde, eu entendo que esse pessoal tem defendido isso há muito tempo, não sou eu, como diversos juristas, inclusive o pessoal do Prerrogativas, né, o Instituto dos Advogados Brasileiros, os advogados juristas de uma maneira em geral no Brasil, têm defendido que eles têm que pagar, serem responsabilizados por todo o dano causado ao Brasil. Mais de 4 milhões de brasileiros ficaram sem emprego por causa da Operação Lava Jato. Construtoras brasileiras, né, empreiteiras brasileiras, a engenharia brasileira, praticamente eles destruíram a engenharia brasileira. Causaram prejuízos. E mais, Conde, só para lembrar, se não fosse uma medida do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, né, que impediu, na época, que a Lava Jato se apropriasse, né, de um fundo que eles queriam fazer, uma fundação que eles queriam fazer, com o dinheiro que eles facilitaram na época do governo Temer, que a Petrobras foi pagar acionistas minoritários nos Estados Unidos. Acionistas que eram sócios da Petrobras, que não era a Petrobras que tinha que indenizar. Quem talvez tivesse que indenizar os acionistas seriam os administradores. Ou então, né, o sócio majoritário, mas não a Petrobras. Mas essa ação nos Estados Unidos sequer foi formada, essa ação. Foi feito um acordo estranhíssimo de 10, na época, se eu não me engano, eram 10 bilhões de dólares, já não lembro exatamente a quantia, mas era muito dinheiro. E parte desse dinheiro, Conde, ia vir para a Lava Jato, que ia fazer uma fundação. Na verdade, eles iam fazer um partido político para eles. E isso só não foi à frente porque isso foi denunciado e o Supremo Tribunal Federal impediu, porque eles iam se apropriar de recurso público, Conde. Eles não têm o menor, eles não tinham, na verdade, e não têm, nenhum compromisso com o poder público, nenhum compromisso com o erário público. Eles falaram tanto em combate à corrupção. Mas, na verdade, o que nós estamos verificando é exatamente isso. Quer dizer, eles têm que prestar contas para a sociedade. E nós temos que exigir isso, Conde. Tem que ser feito muitas lives, né, para que esse assunto não morra, porque tem muita gente quietinha, Conde. Tem sobre a fundação, você está falando? Hã? Sobre a fundação, especificamente? Sobre a fundação, sobre tudo que a Lava Jato fez. Isso saiu de cena. Não, mas, Folena, eu estou sentindo que o Ministério Público, inclusive a PGR, também mudou de posição. Sim. Agora. Você viu que ela foi a favor da investigação ao Bolsonaro, que enfim, era previsível isso, né? O Brasil é muito assim, né? Eles ficam... o cara não é mais presidente, está sendo investigado, ele passa a ser, enfim, a bola da vez. O Bolsonaro, que eu quero falar com você depois também sobre o depoimento dele, sobre as investigações. Agora, a gente percebe que as coisas estão acontecendo, né? Nem tão lentamente assim quanto a gente imagina. Quer dizer, Deltan Dallagnol caçado. Eu tenho uma repercussão aqui de Brasília sobre o destino do Moro, depois dessa cassação do Dallagnol. Quero repercutir com você. Antes, vou ler os comentários aqui, que estão na fila já há um tempinho. Carlos Alberto Veloso Lopes. Bom dia, Liana. Está falando a Liana Ciro, esteve com a gente agora há pouco aqui. As pessoas têm de entender que daqui a 6 meses teremos novo PGR e mais 3 meses de chamamento do feito à ordem das denúncias criminais. 6 meses. O Augusto Aras pode ser reconduzido, né? Inclusive, né? Pode. Talvez seja por isso que ele está... Acredito que não será. Acho que o Lula não vai fazer isso. Eu acho que o Lula não vai fazer isso e acho que o Lula também não vai seguir lista tríplice. Eu acho que ele já aprendeu. Ele tem que botar alguém de realmente... Não é um engavetador, mas tem que botar alguém que tenha compromisso com o país. Que tenha compromisso com o país. Não pode ser um irresponsável. E também não ficar também no passado, como foi feito nos governos do PT, né, com aquela história, um republicanismo, com todo respeito, né, de pessoas que estavam ligadas ao fascismo. Quem diz bem isso é o Eugênio Aragão, com relação ao colega dele, que era o procurador-geral da República, que lá estava, e facilitou toda essa história. Como também aqueles outros, né, que atuaram durante o mensalão. Então, nós temos que pensar, como você bem colocou, o Brasil é exatamente isso. É o patrimonialismo o tempo inteiro atuando. Folena cirúrgico aqui conosco. Jandira Ferreira, Cidade Maravilhosa perdendo encanto sumiu.
a matéria que você viu aqui do Pão de Açúcar, né? A Grisel está dizendo aqui, vídeo feito por Patrícia Manzi e Júlio Melo. Obrigado pelo vídeo que vocês enviaram aqui para a gente. Jandira Ferreira, vamos mandar e-mail contestação para o IFAM. Newton, afinal ele se tornou inelegível. Creio que é imediato isso, né, para o Deltan, né? Ele, inclusive, está esvaziando o gabinete dele nesse momento. Fátima Linhares, essa fundação foi descoberta por uma investigação do grande Luiz Nassif. Parabéns ao Nassif, ele e depois todos nós repercutimos muito, que ficamos assim escandalizados com essa tentativa do Dallagnol e da Lava Jato criar uma fundação particular para chamar de sua, né, com 2 bilhões da Petrobras. Olha só, deixa eu ler essa pequena nota aqui para você, Folena, e você comenta. Olha só, a avaliação corrente em Brasília é que o senador e ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, né, pode perder o mandato até final deste ano devido a um processo em que é acusado de prática de Caixa 2. A ação contra Moro tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A decisão do TSE de cassar o mandato de Deltan Dallagnol foi vista por adversários do ex-juiz como uma sinalização de que o caso Moro terá o mesmo desfecho. Isso é uma nota do jornal O Estado de São Paulo. Que avaliação você faz? Procede, meu querido Folena? Não, o Conde, aí tem não só o aspecto jurídico também colocado aí no resumo que você apresentou, né, que é exatamente uso de Caixa 2, abuso de poder econômico, né, mas esse é o aspecto jurídico, está bem colocado essa questão. Mas tem um aspecto político. Na verdade, quem está pedindo a vaga do Moro é exatamente quem ele se associou, que é o PL, ao Bolsonaro. Então, o aspecto político não é o PT, não é quem poderia estar reclamando. Quem está reclamando é o PL. Então, sob o aspecto jurídico, né, eu vejo que o Moro tem que prestar contas, sim, porque, né, parece que ficou caracterizado o abuso de poder econômico, uso de Caixa 2, e provavelmente isso levaria à sua cassação também, né, mas também a pressão do próprio PL, né, que é no qual ele milita, no campo dele. E o PL, o Conde, na verdade, eu não vou dizer todos, né? Mas exatamente o PL, um outro partido, União Brasil, né? Nesse contingente tem muita gente que reconhecidamente se declara fascista. Tem práticas do fascismo. E aí, quando a gente fala prática do fascismo, não é apenas só arruaças, né? Essas coisas todas que a gente vê ostensivamente apresentadas por o Bolsonaro, que é uma coisa bem caricata. Mas principalmente, Conde, a defesa intransigente do neoliberalismo, que leva à morte das pessoas, que leva à falta de esperança. Esses caras ganham demais, só pensam neles. É o caso da Petrobras que nós vimos, né, em que a Petrobras foi tomada pelos fascistas, pelo neoliberalismo. Por quê? Sugava tudo do povo brasileiro, tudo contra a Constituição. Fizeram reforma da Previdência contra os interesses do povo brasileiro só para esses caras. E, por outro lado, aliás, sem querer te interromper, já interrompendo, já devolvendo para você, assim, no mesmo dia você vê a Petrobras voltar a ser uma empresa soberana, potente, né, e derrubar o sobrepreço dos combustíveis e o Dallagnol ser cassado, quer dizer, é muita felicidade por um dia só. Desculpa, só para registrar. Não, mas é exatamente isso, quer dizer, há um enfrentamento ao fascismo no Brasil, ao contrário, né, de muitas pessoas, né, do campo democrático, do campo popular também, né, achar que não está havendo enfrentamento ao fascismo. Está havendo enfrentamento ao fascismo. Né? E esse fascismo ele vem de fora para dentro. É o que nós estamos vendo no mundo de hoje. É importante destacar isso. Quer dizer, é 1% cada vez mais rico, Conde, que não quer abrir mão de nada. Você viu o caso da Eletrobras. A Eletrobras, né, ela foi, com o presidente Lula disse que ela foi roubada do povo brasileiro. Né? E os caras só pensam neles. Eles não estão pensando em utilizar a Eletrobras como qualquer empresa. Você tem uma empresa, não importa qual, você tira uma parte para a sua sobrevivência, para o seu negócio, e outra você investe para o desenvolvimento daquele teu negócio. Mas essa turma não pensa assim, Conde. Na Petrobras, eles só exploram a Petrobras. Na Eletrobras, vão fazer o mesmo. Eles vão aumentar a tarifa, não tenha dúvida disso, que já está altíssima, e não vão fazer nenhum investimento, só vão sugar, né, com o pagamento de dividendos. E esse dinheiro todo vai para fora, porque nós sabemos quem de fato são os donos, né, as pessoas que estão controlando essas empresas no mundo inteiro. São os grandes fundos de investimento.
né, internacional. E os brasileiros que estão nisso, Conde, sequer estão no Brasil. Um dia desse, aí, o camarada da loja americana, quando estourou, né, aquele escândalo gravíssimo das lojas americanas, estava jogando tênis lá nos Estados Unidos. Então, é isso. Então, o enfrentamento, Conde, é contra o fascismo. E o presidente Lula está com uma coragem fenomenal para isso. Porque quando eu fiquei impressionado, Folena, mais uma vez te interrompendo, porque a gente esperava que o anúncio da Petrobras seria X. Foi 2x, quer dizer, eles derrubaram mais ainda o preço do gás de cozinha e tudo mais. É muita coragem, você tem toda a razão. Não, é muita coragem, Conde, demais, ao contrário do que alguns sabujos aí dizem, né, da grande mídia, né, até colegas advogados também, infelizmente, tem que dizer isso, né, leva insegurança jurídica. Nada disso, Conde. Nada é novidade, isso tudo foi debatido no processo eleitoral, foi democrático. A maioria do povo brasileiro aderiu ao projeto político que dizia que deveria ser revisto, né, a formulação de preço da Petrobras. Qual a insegurança jurídica disso, Conde? Isso foi debatido amplamente com a sociedade. E a sociedade, na sua maioria, né, aprovou essa proposta. Agora, falar ao contrário, colocar medo, como eles estão fazendo, é que é antidemocrático. Eles sim que são antidemocráticos. Mas isso faz parte do fascismo. O fascismo joga o medo. E o neoliberalismo é exatamente isso. Por isso estou insistindo muito nessa tecla, Conde, porque associar o neoliberalismo e o fascismo, né, na mesma moeda. Jorge Folena. Estava falando do Moro, não foi? Acho que você até pulou o Moro. O Moro é tão insignificante. Mas voltar no Moro rapidamente, quer dizer, o Moro também é outro fascista. É outro neoliberal fascista. Né? Então, concluindo a questão do Moro, para não deixar em aberto, para dizer o seguinte, eu também, Conde, vejo que esse camarada tem que prestar contas muito sérias com o país. Uma conta pesada. Né? Até sabermos qual é a sua origem. Qual o comprometimento dele com o país ou se ele está a serviço de alguém fora do Brasil. Isso é muito preocupante, Conde. Pessoas que trabalham contra os interesses do Brasil. Não só os prejuízos que ele causou diretamente, mas, acima de tudo, né, é uma pessoa que tem que prestar contas. Saber do que esse camarada está sobrevivendo. Como que esse camarada surgiu. Isso vai exigir da sociedade brasileira um aprofundamento disso, porque ele causou muito mal, Conde. Olha, eu estou no estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos, né, uma indústria naval que foi recuperada. Esse camarada, com o Deltão Dallagnol e a turma da Lava Jato, da Força Tarefa, e com outro juiz aqui do Rio de Janeiro, eles destruíram com a indústria naval do Rio de Janeiro, que gerava emprego de qualidade. São trabalhadores, Conde, qualificadíssimos da indústria naval, metalúrgicos preparados. E essas pessoas estão desempregadas, Conde. Estão nos sinais, vendendo bala e pedindo ajuda para sobreviver. Então, eles colocaram o Brasil, Conde, foram responsáveis, colaboraram diretamente para que o neoliberalismo impusesse todas as maldades ao país. Então, eles têm uma conta a pagar, sim, com o nosso povo. Uma conta muito alta, inclusive tem várias publicações sobre isso, teses que foram escritas, né? E vão ser mais ainda. Tem que saber aquele contrato do Sérgio Moro com aquela consultoria estrangeira, né? Que ele passou um ano depois de ser ministro do Bolsonaro. Eles estão realmente lascados, como se diz popularmente por aí. O Hussein Brasil está aqui dizendo o seguinte: como estão os casos de chances do Moro, Kisses, Damares, Nicolas, Zambelli, Mourão e outros cometeram crimes eleitorais e nos atos antidemocráticos? As chances deles serem condenados, acredito que o Hussein está aqui. Calma que o Folena vai falar disso daqui a pouco. Norma Serra, Dr. Jorge Folena, grande defensor de um Brasil soberano. Noris Regina Borges, já assinei o abaixo-assinado da obra Caça-Níqueis. Boa tarde ao Jorge Folena, Porto Alegre. E o Hussein, mais uma vez aqui, inquérito dos atos antidemocráticos pode caçar parlamentares criminosos. Quer responder ao Hussein ou Folena? Essas duas questões dele aqui, começando por essa. São os outros processos. Eu, sinceramente, Conde, eu não vou falar porque eu não conheço os processos, não sou advogado. Tá? Esse processo do Deltan nós estamos falando porque é uma questão que se tornou pública, né? Então, quer dizer, já é uma consequência,
e vejo como não só como Agora, advogado. pela conjuntura que a gente assiste, o Damares, Nicolas, Zambelli, é questão de tempo, né? Porque eles têm listas imensas de violações, né? O Conde, a Zambelli, por exemplo, eu tenho uma opinião particular, que é o seguinte: eu sequer teria, né, se eu fosse juiz do Tribunal Eleitoral, eu sequer teria diplomado ela. Porque aquele ato que ela praticou no dia da eleição, foi completamente irresponsável. Essa senhora não poderia sequer ser diplomada em dezembro, sequer diplomada. Então, muito pior, ela está sendo deputada, porque todos nós, o país inteiro assistiu, inclusive o patrão, o amigo dela, não sei se é o patrão, o amigo dela, né, disse que ela prejudicou a eleição dele. Né, disse que ela foi uma das culpadas da derrota dele, que não foi só ela, né, foi uma série de coisas. Né. Então, essa senhora sequer, volto a dizer, sequer muita gente fala isso, muito menos ter tomado posse como deputada. Muita gente fala isso da Damares também, porque a Damares também tinha problemas ali para ser diplomada. E esse caso da Zambelli realmente... Você está me fazendo regressar um tempo, Conde, que algo que foi esquecido. Talvez o documento, segundo o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, ele me particularizou que o documento talvez mais importante da República Brasileira foi aquela reunião do Palácio do Planalto, no dia 24 de abril de 2020, que só veio a público por força de uma decisão do ministro Celso de Mello. Naquela decisão foi em que o rapaz que foi ministro do Meio Ambiente falou que ia passar a boiada, o outro falou que ia colocar uma granada no bolso dos servidores, que o governo dele era o governo dos ricos. Foi nessa mesma reunião que essa senhora disse coisas horríveis com relação a prefeitos e governadores, que o presidente da Caixa disse que se tivesse arma ia para o enfrentamento contra as autoridades constituídas. Então, estou só relembrando aqui, né, aquela reunião, que foi eu considero que foi uma reunião da tragédia, aquilo ali. E só que a gente esqueceu, todas aquelas pessoas, Conde, e com documento público que nós sabemos, todas aquelas pessoas sequer eram para estar ocupando o cargo público no Brasil, Conde. Ricardo Salles é outro, né? Então, todos eles eram ministros. Todas aquelas pessoas que estavam naquela sala deveriam, a meu juízo, jamais estar atuando em nenhum cargo público. Todos praticaram crimes, Conde. E nós tivemos conhecimento disso por força da decisão do ministro Celso de Mello. E o Celso de Mello só levou a público aquela reunião diante da gravidade do que eles falaram. Inclusive, o ex-ministro da Educação, né, chamou lá, fez sérios disparos ofensivos, que eu não quero repetir aqui, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, era todo aquele conjunto. O presidente do Banco do Brasil dizendo que a Covid não era importante. Presidente do Banco do Brasil que foi processado por assédio sexual. Né? Não, esse é o da Caixa. Não, é o da Caixa, desculpa. Da Caixa. Então, Conde, você me fez resgatar agora aqui na minha memória um passado que nós esquecemos e não deveríamos esquecer, Conde. Eu escrevi na época um artigo sobre isso. Essas pessoas sequer deveriam. Está no meu blog, posso fazendo a propaganda aí, está no meu blog. Aliás, deixa eu divulgar o seu Twitter e o seu blog aqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar na tela. Pode falar. Então, Conde, é assim, é estarrecedor. Essas pessoas, Damares, o Mourão, que estava presente, eles não falaram nada. Mourão, Braga Neto, o Ramos, todas essas pessoas participaram daquela reunião que foi uma ofensa ao Brasil, ao povo brasileiro, à administração pública, tudo que você possa imaginar. Imagina, Conde, o que esses caras, essa turma falou, esses camaradas falaram durante 4 anos do governo Bolsonaro. O Conde, é uma coisa assim, lamentável, sabe, Conde? Tudo que nós presenciamos. Obrigado aí, Conde, Você me ajuda no meu Twitter. O Jorge Folena no Twitter. Olha, tem os Twitters que eu sigo, que eu gosto muito. O seu, do Márcio Postman. Márcio Postman é fantástico, grande economista, e ele tuita muito e é muito bacana. Vamos lá, seguindo o Jorge Folena no Twitter. Agora tá dizendo no Instagram também hoje. É o mesmo nome, @Jorge Folena. Jorge Folena também no Instagram.
Couto está dizendo aqui, foi um desastre enorme, fui gerente de um banco para pagamentos estaleiro naval com 3.764 funcionários. Destruir a produção naval brasileira foi mais um crime atrás dos outros e tal. Ele diz alguma coisa aqui que eu não entendi. Cláudia Maranhão, Jorge Folena, não podemos esquecer a Gabriela Hart e a delegada Érica Marena. A gente está chegando aqui no final, quando o papo é bom, a gente corre, né? O tempo passa, que é uma beleza. Eu queria que você fizesse o comentário sobre o Bolsonaro, porque ele foi pela terceira vez à Polícia Federal, fez lá o depoimento, negou tudo. Tem até uma charge muito bonitinha aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Todo mundo próximo do Bolsonaro é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. É isso, né? Quer dizer, como é que só ele pode ser... Como é que procede num caso desse? Sabendo que o sujeito é um mentiroso, contumaz, quase doente, né? Mitômano. Fala pra gente, Vamos lá. Bolsonaro, durante 4 anos de governo, antes ele já era mentiroso. Quando ele assumiu a presidência da República, ele mentiu do dia da posse ao dia que ele fugiu para os Estados Unidos. Em dezembro, quando ele fugiu. Ele mentiu o tempo inteiro, Conde. Ele só mentiu. O que vamos esperar de um depoimento de Bolsonaro? O Bolsonaro não tem compromisso com os filhos, Conde. Ele chegou a ameaçar um dos filhos dele uma vez. Olha, eu não vou... Que é senador aqui no Rio, que está acusado pelas rachadinhas. Ele, olha, eu não vou segurar a barra para você, não. Isso via público. Então, quer dizer, ele é um camarada que mente descaradamente. Tá aí, eu poderia citar, não temos tempo, mas poderia citar aqui um montão de mentiras que ele falou abertamente, né, descaradamente. Então, ele mente, ele não é um camarada firme, de caráter firme, porque ele não é leal aos seus amigos, as pessoas que estão do lado dele. Veja o ministro, só para ilustrar, o ex-ministro da Educação dele, Waltraib, né? Que disse, que revelou, olha, esse cara é mau caráter, a pessoa do lado dele. Então, ele não é leal aos seus amigos, ele não é leal aos seus familiares, e o mais grave de Bolsonaro, o Conde, ele não é um homem corajoso. Aquele negócio dele de falar grosso, bater no peito, é tudo conversa fiada. Que na hora que a gente vê que um camarada tem que ter responsabilidade, tem que ser uma pessoa correta, ele diz isso, olha, eu estava drogado quando eu fiz o lançamento da informação, eu não sei, quem fez foi o Cid, é o Cid que fez tudo, o cartão não é Parece meu. Criança, né? Foi ele. Foi ele. É o Cid. Olha, o Cid, eu tenho informação de professores do Cid, na Escola de Comando Militar do Exército, e também lá dizem que ele é intelectualmente brilhante, os professores dele. Professores que eu estou me valendo aqui, que eu tenho essa informação, qualificadíssimos. Me disseram, olha, ele é brilhante. Porém, ele encontrou esse sujeito, por influência do pai dele, o general Cid, e resolveu usar a sua inteligência e a lealdade dele a serviço desse camarada que é do mal, que é o Bolsonaro. Então, Conde, o Cid agora tem que usar a inteligência dele para se defender e dizer para o Brasil toda a verdade que ele sabe, porque ele sabe de tudo. Tudo passou pelo Cid. As tentativas, as articulações para o golpe, a movimentação, suspeita de movimentação de verbas, tudo que aconteceu na pandemia, o massacre, o genocídio dos Yanomamis. E aí poderíamos estar citando aqui um montão de coisas. Desvio de vacinas, porque ele falava lá com o outro, que era do Ministério da Saúde, que também estava junto com ele. Então, Conde, agora... Ele pode entrar para a história como o personagem que denunciou usar a inteligência dele. Eu não defendo delação premiada, Conde, não defendo. Eu acho que isso é muito ruim como advogado. Eu defendo que cabe ao Ministério Público fazer a prova, o Estado tem que provar, mas já que tem a delação premiada, está aí, o Supremo considerou como constitucional a lei, então é a oportunidade do Cid utilizar a inteligência dele e falar para o país toda a verdade e provar, porque ele tem as provas. Está no celular dele, ele sabe como descrever, como chegar para facilitar, né, as investigações e a apuração. Então, está aí, ao Cid, me dirijo à família dele,
aos amigos dele, diga isso para ele. Ele tem esse compromisso com o país, um homem que é inteligente, mas que, como todo mundo, né, Conde, tem infelicidade às vezes, passa uma pessoa ruim no seu caminho e, infelizmente, ele foi fisgado por esse mal, né, como o país também, que é o Bolsonaro. Hashtag Fala Cid. Já vou postar isso aqui, depois você posta também no seu Hashtag, Twitter. vou botar hashtag Fala Cid. Fala Cid. Fala Cid. Folena, tem que falar. Obrigadíssimo pela sua presença aqui. Sempre um prazer conversar contigo. Obrigado pela generosidade de atender o nosso pedido aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Terminando mais um programa aqui. Amanhã estaremos de volta. Valeu, gente. Valeu, Folena. Obrigado, Conde. Um abraço para todos. Satisfação.